De tanto encher meu coração de beleza, esqueci de sofrer. Oração para desaparecer, de socorro ao Cioli. Oi, eu sou a Vicky do Campo Literário e hoje vou mostrar as minhas leituras do mês de junho. Tem clássico nacional, tem livro internacional, tem livro que parece que vai fazer eu chorar. Tem muitas ideias assim. Eu espero que vocês gostem e quem sabe queiram me acompanhar nas leituras desse mês, né? Se você já leu um desses livros, se já ouviu falar, comenta aí pra gente conversar um pouco. Vamos pro vídeo? O primeiro livro que a gente vai falar é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Com certeza um dos livros mais importantes da literatura nacional e, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais importantes do autor. Foi publicado em 1938 e a história conta sobre uma família de retirantes que vivem no sertão nordestino. Conta de maneira crua e muito atual e bem sensível a vida dessa família. Que a gente vai acompanhar a família, como eu disse, que o pai se chama Fabiano, a mãe se chama Sinhá Vitória e os dois filhos, que não têm nome, que são referidos como o filho mais velho e o filho mais novo. E a família, ela é acompanhada pela cachorrinha, um dos pets mais famosos da literatura, que é a cachorrinha baleia, que recebe esse nome de forma até que irônica, porque ela era mas tão magrinha por conta da falta de comida. Curiosidade muito interessante é que Vidas Secas nasce com a publicação de um conto só, que se chamava A Baleia, que conta a história da morte da cachorrinha e como que a família lida com esse sofrimento. Só que o conto fez tanto sucesso em 1937, que o autor resolveu estender para outros contos. Então ele publica Vidas Secas, com 13 contos. E os contos podem ser lidos, os capítulos, né, podem ser lidos de forma desordenada, não precisa ter uma ordem cronológica. Mesmo você lendo o último e o primeiro, você consegue ainda pegar a história. Porque ele escreve o conto A Baleia, que conta sobre a morte da cachorrinha, e escreve outros que contam sobre outros personagens da família, o pai, a mãe, os filhos e tal. O livro faz parte do chamado Romance 30, que faz parte da segunda fase do modernismo aqui no Brasil, que tem um olhar super crítico, super social, e mesmo escrito há mais de 80 anos, se torna ainda um livro muito atual. Ele é um retrato muito real do Brasil. Fala sobre fome, miséria, desigualdade, sobre gente que luta para existir, para sobreviver, num país que muitas vezes parece ignorar aqueles que mais precisam. Bom, o segundo livro é A Cabeça do Santo, de Socorro Alcioli. Eu já li A Oração para Desaparecer e agora em junho eu vou ler A Cabeça do Santo, que é um livro que eu estou escutando falar muito e ele está sendo muito bem elogiado, né? Bom, a história conta a história de Samuel, que a mãe dele tá quase morrendo, e antes dela morrer, ela faz um último pedido, que Samuel vai atrás do pai e da avó que ele nunca conheceu. Mesmo não querendo, Samuel vai cumprir o pedido da mãe, e ele sai de Juazeiro do Norte e vai até a cidade de Candeia, num sol escaldante, passando fome, passando dificuldade. Chegando na cidade, a cidade tava tipo abandonada, porque ela caiu numa maldição, a maldição do santo. Ele chega lá e ele vê a estátua de Santo Antônio inacabada e a cabeça no chão. E ele passa a viver dentro da cabeça. Só que dentro da cabeça ele consegue escutar as rezas das mulheres. Então ele consegue escutar as mulheres pedindo casamentos, pedindo para que o homem amado dê bola para elas. Isso, ele faz amizade com um rapaz chamado Francisco. E aí ele junta as peças. Ele vai fazer dinheiro com as preces das mulheres. Perfeita bola. Ele começa a fazer a cidade de Candeia renascer, porque ele tá movimentando a economia e tal, as mulheres estão voltando a acreditar em Santo Antônio, a cidade tá perdendo aquela maldição. E ainda no meio disso tudo, tem uma voz dentro da cabeça que ela não faz preces, ela canta. E Samuel meio que se apaixona por essa voz, sabe? A Cabeça do Santo é o primeiro romance de Socorro, que já é conhecida pelos seus livros infanto-juvenis, uma mistura de realismo mágico com uma forte ligação à cultura do sertão. E também tem aquela pitada que lembra um pouquinho o Gabo, né, Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus autores favoritos.
O terceiro livro que a gente vai falar é Piloto de Guerra, do autor que escreveu O Pequeno Príncipe, que é um dos livros mundialmente mais conhecidos. Todo mundo já ouviu falar do Pequeno Príncipe. E é uma leitura curinha para todo leitor, na minha opinião. O autor escreveu outras obras que não são tão famosas e Piloto de Guerra é uma dessas obras. A história conta relatos do próprio autor durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele serviu nas Forças Armadas Francesas. Em 1940, ele foi enviado a voar na região de Arras, no norte da França. Uma missão muito tensa e muito perigosa. Aí, o livro ele mistura isso, mistura os relatos com a reflexão sobre os sentidos das guerras. O autor deixa muito claro que a guerra não é uma aventura, não é um ato heróico, mas sim uma doença, uma tragédia que destrói tudo ao redor. Piloto de Guerra é um clássico, não só pra gente entender a história, né, como se passa a Segunda Guerra Mundial, mas também ter um relatozinho de quem estava lá naquela hora, de quem teve que sofrer um pouco das consequências da guerra, de quem estava na linha de frente, né, desse conflito. É um livro bem interessante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz com muito carinho. Espero que a gente consiga bater nessas metas de leitura. E me conta aí, vocês já leram algum desses livros? Já ouviram falar? Se já leram, vocês gostaram, não gostaram? Deixa aí a opinião de vocês. Eu vou amar ler cada uma delas, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.